Olá pessoal, boa noite. Então, gente, hoje eu vim aqui dar continuidade àquela história que eu estava contando sobre a minha vida. Tô aqui tomando uma gelatinazinha gostosa, geladinha. Já vou vir contando a história pra vocês. Tá uma delícia, gente, essa gelatina. Então, pessoal, hoje eu vim dar continuidade à história, né, que eu tava contando pra vocês. E a história da minha vida, gente, que ela ali aconteceu de verdade. Como eu disse pra vocês, né, o pai dos meus filhos foi embora, a mãe dele não se dava bem comigo. Mas depois, gente, que ela viu que eu tive o meu primeiro filho, minha sogra, ela parou de implicar comigo. Aí começou a me tratar melhor, começou a ter carinho por mim. E nisso a gente fez as pazes, eu fiquei de bem com ela, né? Porque quando a gente se torna mãe, a gente sabe o que é ser mãe, a gente fica mais amorosa, mais compreende mais as coisas. E foi assim que aconteceu. Aí a gente ficou amigas. Quando eu tive minha segunda filha, ela já estava bem melhor comigo, né? Eu não estava mais explicando tanto. Ela já me conhecia melhor. E aí eu perdoei ela, a gente ficou amigas. Aí depois ela sofreu um acidente, né? Foi atropelada, quebrou uma perna. Nisso, os filhos dela puseram no asilo, né? Ela tinha feito uma casa no quintal da sobrinha dela. Depois, aí, ela não ficava, gente, dentro de casa. Ela tinha muito medo. Ela tinha muito medo, não sei de quê. Como dava, assim, umas 5 horas da tarde. A partir das 5 horas da tarde, ela não ficava mais dentro de casa. Ela tinha muito medo de ficar sozinha dentro de casa. E ela ficava na casa de um e de outro, pedindo para dormir. Aí, o pessoal não gostava, né? Ela era muito assim. As pessoas se incomodavam, né? Porque 5 horas da tarde ela já corria para casa de um e de outro para pedir para dormir, porque ela tinha medo de dormir em casa, na casa dela. E aí, gente, quando ela quebrou a perna, os filhos dela decidiram botar ela no asilo. E aí tiraram ela dessa casa que ela tinha feito na casa da parente dela lá. Depois que ela saiu da minha casa, ela construiu uma casa na casa da sobrinha dela. Acho que era sobrinha dela. E aí, essa sobrinha dela, aí os filhos dela decidiram botar ela no asilo. Por quê? Porque lá no asilo tinha pessoas para cuidar dela direto, né? E ela estando em casa sozinha, não tinha como as pessoas ficar só para cuidar dela. Então eles falaram para ela: ó, a gente vai botar a senhora no asilo. Quando a senhora melhorar da perna, a gente tira a senhora do asilo. Só que aí, gente, eles enganaram ela. Eles não tiraram ela mais do asilo. Ela estava lúcida, estava forte. Ela sarou da perna. Só que aí eles não quiseram, acharam melhor deixar ela no asilo. Ela tinha o quê? Uns 70 e poucos anos. Estava bem forte ainda. E aí foi aquele sofrimento. No começo todo mundo ia visitar. Aí depois foi parando. E todo mundo parou de visitar. E aí, gente, ela veio a falecer. Mas antes disso, quando eu ia visitar ela, que ela pedia muito para eu levar meu filho para visitar ela, porque meu filho, ela lembrava do filho dela. O filho que ela dizia que não era do filho dela, né, que eu já tinha levado o filho na barriga, ela matava a saudade do filho dela com meu filho, que ele era a cara do pai. Aí ela pedia para eu levar ele para ela ver, para matar a saudade do filho dela, que nunca mais veio para ver ela, né? Eu levava, só que eu ficava triste, porque toda vez que eu levava meu filho para visitar ela, ela chorava muito e queria ir embora comigo, queria morar comigo. Prometia que se eu aceitasse ela morar comigo, que ela me dava o dinheiro dela, coitada.
pra mim cuidar dela e tal, mas eu não podia, gente, tirar ela do asilo, porque eu não era nada dela, não era filha dela, não era parente dela. Então, quem poderia tirar ela de lá era só os filhos dela. Só que os filhos dela não queriam tirar ela de lá, né? E aí, ela foi ficando lá e eu parei de ir lá também, levar meus filhos para ela ver, porque toda vez que eu saí de lá era uma tristeza muito grande. Eu tinha pena dela, porque eu queria, se eu tivesse como, eu tentei, gente, tirar ela do asilo para morar comigo, só que eu não consegui. O pessoal do asilo falou que só podia tirar ela de lá os filhos dela. Ninguém queria tirar. Aí eu parei de ir lá ver ela, porque eu ficava muito triste com o sofrimento dela, de querer sair de lá, de querer estar no meio da gente cá fora e não poder. Pela minha vontade eu tinha tirado ela de lá, porque depois que passou aquelas bobagens, né, aquelas brigas bestas que ela fazia comigo, eu perdoei ela, gente. Sentia carinho por ela. Só que tem um porém. Ela queria morar comigo, mas o filho dela já não estava mais comigo. Quer dizer, eu me separei do filho dela e ia herdar a sogra como herança. Aí eu cheguei até a conversar com o pastor uma vez, perguntar, né, como é que se seria certo eu tentar tirá-la do asilo. E o pastor já sabia do que eu tinha passado com ela. O pastor falou, não, vou fazer o seguinte, você deixa ela quietinha lá, porque depois de tudo que ela fez com você, você acha que se ela for para dentro da sua casa, você vai ter paz? Mas, e outra coisa, o filho dela não mora mais com você. O que você vai fazer com a ex-sogra dentro da sua casa? Deixa ela quietinha lá, senão você vai arrumar problema. E eu deixei. Aí, gente, logo assim que... Aí fiquei, nunca mais voltei lá, porque toda vez que eu ia lá, ela chorava muito com saudade do filho dela. Ela via meu filho, ela sentia muito saudade do filho dela, que ela dizia que meu filho era a cara do pai. Eu levava os dois, né, pra ela ver. Aí, quando eu ia embora, naquele choradeiro, eu ficava tão triste, coração apertado, mas eu não podia fazer nada por ela. Eu tinha vontade de tirar ela de lá, mas eu não podia. Então, aí, resumindo, eu e minha sogra nos tornamos amigas. Depois de tudo que aconteceu, o filho dela me abandonou, foi embora e nós se tornamos amigas. Depois eu sentia muito carinho por ela. Aquela raiva que eu tinha dela antes de ter o filho, que ela falou aquele monte de coisa comigo, queria até que eu tirasse o filho e tudo. Aquilo tudo se tornou em carinho, porque ela viu que tudo que ela falava era bobagem e era ciúme. Ela tinha ciúme do filho. Esse era o problema. O grande problema dela era que ela tinha muito ciúme do filho. Ela não queria perder o filho para mim. Só que tem mães que tem esse ciúme mesmo do filho, chega a prejudicar o casamento do filho. Só que as mães têm que entender o seguinte, que o amor de mãe e filho não tem nada a ver com o amor de mulher, marido e mulher. É um amor diferente, é um amor que nada acaba com esse amor de mãe para filho, nem de filho para mãe por causa de uma mulher. Pode amar a mulher do jeito que for, mas nunca vai perder o amor da mãe, nem a mãe o amor do filho, né? Mas sempre tem umas mães que têm ciúme dos filhos, sim, infelizmente. Mas aí passou essa fase, né? O filho dela foi embora, depois que eu fiquei um ano, né, que já estava tudo cicatrizado, as feridas, né, eu tinha me recomposto, eu tinha arrumado emprego, né, já estava vivendo uma vida melhor, né, que graças a Deus eu me ergui, né, fiz minha casa em Jacaraípe, vendi aquela casa que eu tinha lá em outro bairro, eu comprei aquele lote em Jacaraípe, que eu levei vocês lá, que eu mostrei para vocês aquela casinha lá. Passei muita dificuldade, porque criar 2 filhos não é fácil. Criar 2 filhos sozinho não foi fácil, lutei muito, mas graças a Deus, Deus me deu muita coragem, muita força. E aquilo tudo que eu passei, gente, serviu de lição de vida, de fazer eu sempre querer estar aí lutando para ter o melhor, para dar o melhor para meus filhos. Graças a Deus, eu venci. Aí, gente, depois de tudo isso, eu arrumei um namorado, né? Esse meu namorado que me arrumou esse emprego que eu tava, né? Que eu consegui, foi através desse namorado.
Esse namorado meu era pedreiro e eu comprei aquele lote e foi esse namorado meu que fez essa casa pra mim. E não me cobrou nada, né? Porque ele era pedreiro, eu comprava o material e ele fazia pra mim. Mas foi uma coisa assim de Deus mesmo. Aquele homem entrou na minha vida só para me ajudar, porque ele era um homem mulherengo, ele não se contentava com uma mulher só, ele tinha uma, duas, mas ele ficou 5 anos, gente, junto comigo, só me ajudando. Um carinho, não deixava faltar nada para mim. Comprava as coisas para o meu filho toda sexta-feira, ele fazia feira para mim, não deixava faltar nada para mim. Dia do meu aniversário me dava presente, dia das mães me levava para almoçar fora, sabe? A gente passeava, levava meus filhos junto, sabe? Era aquele homem que ficava se desfazendo dos meus filhos, onde a gente ia, levava os filhos, meus 2 filhos. Era uma alegria tão grande. Com esse namorado meu, eu descobri o que é ser amada. Aquele homem me presenteava toda semana. Ele me dava celular, quando começou a usar celular, ele me dava celular. Quando lançava celular novo, ele me dava celular novo. Ele era muito carinhoso. Me dava perfume, gente, eu tinha o meu perfume. E quando acabava um perfume, ele me dava outro perfume, que é um perfume que marcou muito a minha vida. É um perfume, inclusive, da Laco di Fiore. Perfume muito gostoso. Ele me dava, toda vez que acabava, ele me dava aquele perfume, que ele falava que aquele perfume era o meu cheiro. E aí era aquele carinho comigo. E eu me apaixonei. Me apaixonei porque ele me dava muita atenção, ele me dava muito carinho. Ele dava carinho para meus filhos, sabe? Era uma coisa tão bonita, o nosso relacionamento era lindo. E aí eu achei que aquele homem seria um ótimo marido para mim, que ele era muito cuidadoso, não me deixava faltar nada, sabe? Me cuidava de mim, cuidava dos meus filhos, inclusive até com material de construção ele ajudou na minha casa, na época. Muito carinhoso mesmo. E aí eu comecei a cobrar dele, queria que ele casasse comigo. Como é que é? A gente já tá junto há tantos anos, você não vai assumir um relacionamento, você não vai morar comigo? Mas ele era enrolado, gente. Ele tinha 5 filhos, com cada mulher ele tinha um filho. Ele dava pensão a esses filhos. Só que ele era um homem tão assim, humilde, sabe, amoroso. Ele nunca esqueceu de depositar a pensão dos filhos dele. Inclusive, até na época, eu depositava para ele, que ele não sabia mexer, eu depositava para ele todo mês o dinheiro dos filhos dele. E aí, de belo dia, né, eu pressionei ele para casar comigo. Aí ele falou: Rose, Deus botou na sua vida para te ajudar. Eu vou fazer tudo que eu puder para você, mas eu não vou me casar com você. Eu vou, quando você estiver andando com suas próprias pernas, Rose, a gente vai se separar. Gente, mas aquilo foi uma dor tão grande no meu coração. Mas tudo mesmo, foi por Deus mesmo. Ele não era homem de uma mulher só. E na época ele ficou comigo, ele ficou só comigo, porque foi Deus que botou ele para me ajudar. E ele era muito amoroso. Então eu fiquei encantada. Eu nunca tinha sido tão assim, amada, nunca tinha me sentido tão valorizada por um homem. Ele foi o primeiro homem que me deu valor. E aí eu me apaixonei. Só que ele falou: eu não vou casar com você. Deus botou no seu caminho para te ajudar. Vou fazer sua casa. Quando você estiver bem, quando você estiver forte, andando com suas próprias pernas, Rose, a gente vai se separar. E foi dito e feito, gente. A gente ficou juntos 5 anos. Aí quando a gente... quando eu estava forte, eu estava independente, eu já estava me sentindo bem, melhor, ele se envolveu com a menina, engravidou a menina. Aquilo foi um horror para mim. Nossa, como eu me senti traída. Eu falei: poxa vida, será possível um cara tão maravilhoso assim fazer isso comigo? E eu amava de paixão mesmo, gente, era uma paixão louca, porque ele me mostrou que o amor existia, que do jeito que eu era tratada, que eu poderia ser amada de verdade,
porque eu não precisava aceitar aquele tratamento que meu pai e meus filhos faziam comigo. E me ensinou muito o que era uma mulher ser amada, valorizada. E eu me sentia tão feliz do lado dele. Mas aí ele começou a se afastar de mim, começou a se afastar, depois que tinha 5 anos que a gente estava junto. Aí eu comecei, meu Deus, será que ele está com outra? Aí comecei. E ele na casa da mãe dele. Gente, por incrível que pareça, ele se envolveu com a enteada da mãe dele. E eles, olha só como é que são as coisas. Foi tudo mesmo para me tirar ele da minha cabeça mesmo, porque ele já conhecia essa menina. Ele nunca olhou para essa menina com um olhar de homem. Mas foi para acabar mesmo com o meu relacionamento, porque era de Deus que ele saísse da minha vida. Eu não ia aceitar um homem que me traísse. Eu não ia aceitar um homem me trair. Então Deus já fez tudo certinho para me tirar ele de vez da minha mente. Foi assim como um balde de água fria. Ele era tão amoroso comigo, de repente eu descubro que ele estava tendo um caso com a menina. E eu conhecia a menina. E eu apertei, ele não queria me dizer, ele se afastou de mim, foi se afastando, não ia mais lá em casa, eu fiquei doida. Eu ligava para tudo quanto era lugar procurando esse homem. E ele se afastou de mim. Até que eu peguei ele de verdade. Ele foi lá em casa um dia, tudo sem graça. Aí eu falei tudinho que estava acontecendo com ele, que eu imaginei a única mulher que tem lá é a enteada da mãe dele. Será que ele está envolvendo com essa menina? Fiquei pensando, né? Que ela era novinha na época, menina. Gente, dito e feito, ele se envolveu com a enteada da mãe dele. E aí, pra mim, acabou. Eu amava, sabe? Amor de verdade. O tanto de amor que ele deu pra mim, eu tinha por ele. Só que quando eu descobri que ele estava tendo um caso com essa menina, acabou. Mesmo eu amando ele, eu terminei com ele. Foi triste, foi horrível. Eu sabia que eu não ia ter mais aquela pessoa maravilhosa do meu lado, aquele homem carinhoso, aquele homem que me mostrou que o amor existe sim. E que eu não precisava ficar sendo humilhada por homem nenhum. Que eu tinha capacidade de ter um homem de verdade que me amasse. Ele me ensinou isso. E eu sou grata dele até hoje. Eu não fiquei com raiva dele, porque ele arrumou também, porque Deus já tinha falado pra mim que ele só ia ficar comigo até eu andar com minhas próprias pernas, que meu pai e meus filhos me abandonou. E depois eu conheci esse rapaz, ele me amparou durante 5 anos. Nunca morou comigo, mas ia todo dia na minha casa, não deixava me faltar nada, me ajudou com material de construção, deu caderno para meus filhos, me ajudava em tudo. Em tudo ele me ajudou. E eu tinha admiração por ele, muita admiração. E hoje, eu confesso para vocês, eu nunca mais vi esse homem. Mas se um dia eu ver ele, eu vou agradecer muito por tudo que ele fez por mim, porque, sinceramente, foi uma pessoa linda que apareceu na minha vida. Hoje eu não sinto mais nada por ele, só gratidão, muita gratidão. Então, gente, é isso. Aquele lote meu foi comprado desse jeito. Esse rapaz que eu tô contando essa história pra vocês, eu ia abandonar a casa pra ir embora de lá, porque já tava perigoso, já tinha gente assim na entrada da rua, já tinha gente até armada ali. A gente, para entrar, tinha que passar no meio daquelas pessoas, né? Usuário de coisas, né? Não sei se vocês entendem, não sei se pode falar aqui, mas ficava pessoas armadas ali, a gente tinha que passar no meio, então ficou muito perigoso aquele lugar pra mim. E aí ia abandonar a casa. Ele falou, não, você não vai abandonar não, como é que você vai fazer? Como é que você vai ter outra casa se você abandonar a única coisa que você tem para você se amparar? Você vai abandonar, e como é que você vai pagar lá fora? E aí ele ficou comigo até eu vender essa casa, vendi barato, porque eu tinha pressa, eu não podia ficar muito tempo ali, porque eu tinha que trabalhar e meus filhos ficavam em casa sozinhos. Aí eu vendi, na época, muito baratinho, mas só para não deixar de graça. E com esse dinheiro eu paguei a entrada do lote que eu tenho lá em Jacaraípe hoje. E paguei aquela casa com muita luta, muito sacrifício. Eu trabalhei bastante. Eu trabalhava de zeladora em condomínio. Eu trabalhava nas horas vagas. Eu lavava a roupa para fora para o pessoal do prédio. E também fazia faxina quando eu tinha folga, né?
eu lutava muito, eu tinha prazer, eu tinha energia, eu tinha força, porque eu tinha 2 filhos que dependiam de mim. Então eu não podia me dar o luxo de ficar com preguiça. Eu trabalhava com prazer, porque Deus me dava força, Deus me dava coragem, sabe? Eu chegava no serviço tão feliz que parecia que nem parecia a vida que eu levava, na dificuldade ali, com 2 filhos para eu criar sozinha. Nem parecia que eu tinha essa dificuldade toda. Mas foi assim, gente, que eu venci. Hoje eu posso me considerar uma mulher vencedora. Eu passei por tudo, por tanta humilhação, sabe? E hoje eu sou forte. Hoje eu não aceito ninguém pisar em mim. Hoje eu não aceito ninguém me humilhar, sabe? A gente passa por muita dificuldade, só que hoje eu sei bater de frente, eu sei me defender. Eu não deixo mais ninguém me desmoralizar, não. Eu não aceito. Eu prefiro até perder a amizade, não ter mais contato com a pessoa, do que ter uma pessoa que não quer ver meu bem e está querendo ali estar junto comigo do meu lado. Eu prefiro ficar só do que mal acompanhada. Eu nunca fui mulher de ter amizade, eu nunca fui mulher de ter, sabe, ficar nas portas de ninguém. Eu sempre tive propósito, sempre corri atrás de algum objetivo. E agora eu estou muito feliz porque tudo que eu passei não me derrubou, sabe? Eu me ralei, eu me machuquei, eu chorei muito, mas hoje eu sou forte. Eu não aceito nada que venha me machucar, nada que venha me humilhar. É lógico que a gente passa por luta, né? Porque pra gente viver nesse mundo a gente tem que matar um leão por dia. Mas a gente tem força, tem experiência para lutar e vencer. E é isso que eu tenho para falar para vocês, gente. Nunca desista dos seus sonhos, lute. Essas dificuldades que a gente passa hoje vai servir de testemunho para a gente amanhã, para ajudar outras pessoas. Porque hoje a gente está sofrendo, a gente está se ralando a cara na parede, está sendo humilhado até por parente, por pessoas mais próximas. Hoje a gente está passando por tudo isso, mas é um propósito de Deus na nossa vida, para a gente poder vencer, porque Deus tem um propósito de entregar coisas grandes para a gente. E a gente tem que se fortalecer, a gente tem que passar por tudo isso, para a gente se preparar para receber o bem que Deus tem para nos dar. Então é isso, gente. Eu venci, graças a Deus. Infelizmente, a minha ex-sogra faleceu. Não vi o filho dela mais. Tanto que ela desejava que a gente não ficava junto. Ele foi embora tanto da minha vida quanto da vida dela. Eu senti muita pena dela quando eu vi que ela tinha ficado no asilo. Enganaram ela para pôr ela no asilo. Depois não quiseram tirar ela de lá mais. Ela quis morar comigo. Então, depois que eu tô casada, que eu tô morando aqui em Aracruz, ela esteve lá na minha casa. Meu filho estava morando lá com a minha mãe. Ela chegou lá de mala com o filho dela, pronta para ir morar comigo. Só que quando ela chegou, gente, eu já tinha me casado e tinha vindo embora para Aracruz. Diz minha mãe, meu filho, que ela saiu chorando igual uma criança, porque ela falou: ai, não acredito que eu vou ter que voltar para aquele asilo, porque a Rose foi embora, ela casou e foi embora. E agora quem vai cuidar de mim? Porque ela tinha esperança que eu cuidasse dela. E se eu tivesse só, gente, se eu não tivesse casado, com certeza eu ia deixar ela morar comigo, porque eu não tinha ninguém, aí ia ser uma companhia para mim e para meus filhos. Mas graças a Deus, e quando ela chegou lá, a minha vida já tinha mudado, né? Deus sabe de todas as coisas. É isso que eu falo. A gente não pode fazer mal para ninguém, porque ninguém morre para pagar pecado. A gente paga os nossos pecados aqui mesmo, porque Deus vê tudo que a gente faz aqui na terra, né? Deus vê tudo que a gente faz de bom e de ruim. E a gente pensa assim: ah, eu fiz mal para fulano e eu tô bem, fulano tá mal. Mas um dia você vai ser cobrado. Não pensa você que você faz mal para as pessoas hoje. Um dia Deus vai cobrar de você o que você fez com a pessoa. Se você fez com maldade para ver a pessoa sofrer, você vai pagar o preço.
Pode passar muito tempo, mas Deus cobra. Deus não é vingativo, Deus não é maldoso. Deus, ele é justo. Se a pessoa fizer mal para outra sem a outra merecer, pode ter certeza que o boleto chega. E é muito triste, porque quando Deus cobra, tem pessoas que falam, ai, Deus está demorando a fazer isso para mim. Não é que Deus está demorando. É que as pessoas, para Deus, um dia é um mês. E um mês é um ano. Para nós, as datas são diferentes do que o calendário de Deus é diferente do nosso. Então, o que para nós um mês é um mês, para Deus é um ano. Então, por isso que parece que demora, mas tudo chega na hora certa, na hora de Deus. Depois, gente, hoje, graças a Deus, eu terminei meu ensino médio, né? Com muita luta também. Depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês contando da minha atual vida hoje. Eu terminei meu ensino médio, né? Fiz meu curso técnico de enfermagem. O meu filho também resolveu fazer o técnico de enfermagem porque ele não sabia o que fazer, ele estava perdido. Houve uma oportunidade para ele fazer esse curso, ele fez, se apaixonou pela profissão. Agora meu filho está fazendo faculdade de medicina, já se formou em técnico de enfermagem e está fazendo, já fez socorrista, já se formou e ele está só correndo atrás de se formar, de se aprofundar nessa área que ele se apaixonou. E isso para mim é um orgulho de saber que eu fui um espelho para o meu filho, para ele se encontrar na profissão. Meu filho que tanto me ajudou quando era pequeno, que sempre foi meu companheiro. E hoje eu estou vendo meu filho vencer. Isso é uma felicidade tão grande para a mãe, sabe? E eu estou muito orgulhosa do meu filho. Eu vou fazer um vídeo com ele, conversando com vocês. Qualquer hora dessa eu vou fazer. Vou apresentar para você o meu filho. Ele não mora comigo, mas ele está sendo o meu orgulho. Ele teve, gente, oportunidade de se tornar um bandido, se envolver com drogas e tudo, mas graças a Deus, Deus guardou ele. Deus não deixou, ia trabalhar, ele cuidava da irmãzinha dele. Quando eu me casei, ele ia fazer 18 anos, ele não quis vir comigo, porque né, ele ficou com receio de um rapaz dentro da casa de um homem que não era pai dele, né, com meu marido. Sabe como é que é padrasto, né? Nem sempre eles aceitam os filhos de outro relacionamento. Então meu filho achou por bem ficar lá na casinha, lá em Jacaraípe, que ele morava com a avó dele, e eu não forcei a barra não, que ele ia fazer 18 anos, já ia ficar de maior. A menina eu trouxe comigo, agora ele não quis vir e eu não forcei. E graças a Deus que eu não forcei, porque talvez hoje, talvez não teria dado certo, né? Que ele sendo um rapaz, morando dentro de casa com um homem que não era pai, não sei. Mas uma hora eu vou conversar sobre isso com vocês. Então, gente, o vídeo de hoje é esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, se inscreva no meu canal, dê o seu like, comente alguma coisa, me ajuda, gente, para eu poder crescer na plataforma, né? Mas eu agradeço a todos vocês por terem me assistido até agora. Fiquem com Deus. Se vocês quiserem mais história, eu tenho mais história para contar, viu? Histórias reais que eu vivi. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite e fiquem com Deus. Tchau.